Boa noite, pessoal. As crianças, juntamente com os adolescentes, agora vão cantar uma música que faz parte da cantata que nós vamos apresentar na semana que vem. Foram 3 meses de ensaios árduos. Eles ensaiaram bastante, se dedicaram bastante para a gente cantar sobre o verdadeiro tesouro do Natal. Então nós vamos apresentar essa música e queremos te convidar a estar conosco semana que vem e convidar outras pessoas para que a gente possa cantar do nascimento de Jesus. Daí, essa música última é parte da cantata de Indiana Jones, né? Vai ser apresentada no próximo domingo, né? Em busca do verdadeiro tesouro do Natal. Então, que a sua presença possa estar aqui conosco. Nós queremos que você participe. Hoje, nós estamos, como já disse no início, apresentando o que seria apresentado ontem, lá na praça. Mas em razão da chuva, nós tivemos que suspender. E não era justo que esse pessoal que ensaiou, gastou tanto tempo, não fizesse a apresentação hoje. Nós não trouxéssemos eles para o culto dessa noite para apresentar. Então, mas foi um culto diferente, gostoso, com música, com adoração. O nosso Deus merece. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós estaremos lendo do versículo 8 até o versículo 20. Lucas 2, do versículo 8 até o versículo 20. O texto é longo, mas a mensagem não vai ser tão longa. Mas para que possa haver uma compreensão da mensagem, é necessário que a gente leia todo esse texto. A partir do versículo 8, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: havia naquela região pastores que vigiavam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal:
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as coisas, todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, enquanto o mundo dormia, os poderosos estavam acomodados em seus palácios, Deus se manifestou num campo aberto para fazer a maior proclamação da história. Era noite e o público escolhido não foi a elite, não foi os poderosos, mas alguns modestos pastores. Eles não eram teólogos, não eram nobres ou religiosos. Simplesmente eram pastores. Homens simples, considerados até mesmo impuros pela rigidez da religião daquela época. Devido ao trabalho que eles tinham dia e noite, eles não conseguiam sequer cumprir os requisitos exigidos por lei, ou seja, de frequentarem as celebrações no templo, as festas e outras coisas mais, porque tinham eles o cuidado do rebanho. Foi na simplicidade, foi no anonimato que o céu se abriu. Isso nos mostra que desde o começo, desde o princípio, o Evangelho de Jesus veio na contramão de todas as expectativas humanas para trazer boas novas, não para os poderosos, mas para os humildes. Eu quero falar sobre 3 pontos importantes nesse texto que nós lemos nesta noite, mostrando como as boas novas foram trazidas por Deus para as pessoas simples, as pessoas que de fato querem receber. Inicialmente, o anúncio divino e a manifestação da glória de Deus acontece ali nos versículos 8 a 14. O que temos nesse texto? Primeiramente, a gente percebe que uma luz brilhou. A palavra diz que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, conforme o versículo 9. Ou seja, a primeira manifestação divina, a primeira manifestação de Deus foi de glória e luz. Ou seja, a escuridão física do mundo foi rompida pela presença de Deus. Ou seja, Deus fez brilhar a sua luz. E algo impressionante que nós temos nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, fala que Jesus é esta luz. Quando João disse, nele estava a luz, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Não somente uma luz brilhou, mas houve uma palavra que trouxe calmaria. A primeira frase que o anjo proferiu foi a seguinte: não tenham medo. Ou seja, irmãos, toda experiência que nós temos com Deus envolve a remoção do medo. Nós não precisamos temer, porque o Evangelho não é uma ameaça, mas é uma boa nova, é uma boa notícia. Há algumas igrejas que apresentam um Evangelho ameaçador, onde Deus é um tirano que fica olhando para a gente e quando a gente comete alguma falha, ele joga uma flechada. Isso não é assim. O Evangelho, ele implica na remoção do medo. A pessoa que chega para Jesus, ela não precisa de ter temor, mas ela tem o seu medo removido. E temos também uma notícia com um conteúdo de grande importância. Vocês vão perceber que essa notícia foi clara e também foi específica. Primeiro, ela trouxe uma grande alegria. Não foi algo trivial, não foi um fardo, mas trouxe uma grande alegria. Depois, ela também foi abrangente.
O texto diz que foi para todo o povo, ou seja, incluiu pastores, nos inclui, e inclui também qualquer pessoa. É uma mensagem universal. Foi também uma mensagem sobre uma pessoa. Veja o que os anjos falaram. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, essa pessoa é o próprio Senhor. E aqui tem 3 títulos importantes relacionados à pessoa de Jesus. Ou seja, o Salvador, que é aquele que resgata, Cristo, que é o Messias prometido, e o Senhor, aquele que tem toda a autoridade. Ou seja, em resumo, é isso que Cristo é, e é dessa forma que Jesus foi apresentado. Foi também acompanhada por um sinal de humildade. O anjo disse aos pastores, vocês vão ter uma experiência, e eles viram o quê? Eles viram o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Foi uma experiência profunda. O sinal aqui não mostra a vida no palácio, mas mostra a vida na simplicidade, na humildade. Deus não se identifica com os poderosos. Pelo contrário, Deus se identifica com os mais frágeis, porque esses mais frágeis são mais abertos para a palavra de Deus. Por isso que Mateus 11, versículo 5, há uma expressão de Jesus falando: as boas novas são anunciadas aos pobres. Aqui não significa pobres socialmente falando, mas os pobres de espírito, aquelas pessoas que se fazem humildes. Também a mensagem foi celebrada, irmãos, com a milícia celestial, nos versículos 13 a 14. A gente vê ali que de apenas um anjo falando, ele envolveu uma milícia celestial e se transformou num coro. Por isso diz o texto, apareceu com o anjo uma milícia celestial louvando a Deus. Ou seja, a salvação de Deus, de acordo com esse primeiro ponto que eu estou colocando para vocês, é um evento de grande magnitude que todo o céu celebra. Eles proclamaram essa vinda de Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele concede o seu favor, ou a quem Ele concede o bem. Ou seja, a missão de Jesus traz a glória de Deus, estabelece a verdadeira paz para aqueles que recebem o Messias. Segundo ponto da nossa palavra dessa noite, a reação humana. Podemos dizer que aqui a fé entra em movimento. Nos versículos 15 a 18, nós vamos perceber que os pastores não apenas ficaram entusiasmados e emocionados com a visão, mas eles reagiram. Ou seja, a fé deles foi colocada em ação. Nós vamos perceber que eles tomaram uma decisão imediata. Eles disseram, vamos até Belém. Eles não debateram, eles não adiaram. Ou seja, a fé foi colocada em movimento. Interessante algo que Tiago fala na sua carta, que a fé, se não tiver obras, por si mesma é morta. E obras significa fazermos ou corrermos em objetivo ou em obediência a essa fé que nós temos na palavra de Deus. Também o texto mostra que eles tiveram um encontro pessoal com o menino. Diz que eles, apressando-se, encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Esse bebê não é um bebê comum, é o Messias. É o recém-nascido Filho de Deus. Ou seja, eles viram o sinal confirmado. Foi uma fé experimental, não é algo apenas que você crê no vazio. Mas eles creram e viram, eles experimentaram, eles contemplaram o Salvador face a face. Outra coisa, eles praticaram também um testemunho espontâneo. O texto nos mostra eles espalhando a palavra. No versículo 17, fala exatamente isso. Vendo-o divulgar o que lhes tinha dito a respeito desse menino. Ou seja, esses pastores se tornaram os primeiros evangelistas do Novo Testamento. A sua experiência com Cristo foi tão real que eles não puderam se calar, mas eles precisaram sair falando. Isso causou impacto. Se vocês perceberam pelo texto,
diz o seguinte, que todos aqueles que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Ou seja, uma proclamação simples, mas cheia de convicção, e causou impacto naquela sociedade ou naquela região em que aqueles pastores viviam. E o terceiro ponto da nossa palavra é o resultado transformador. Ou seja, aqui nós podemos ver um coração impactado. Eu vou ler novamente versículos 19 e 20, que diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Agora o 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo, o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O texto nos mostra aqui, irmãos, duas reações profundas desses personagens. A primeira reação é a reação de Maria, que é uma atitude de armazenar no coração, de acordo com esse versículo 19. Diante da grandeza daquele mistério, Maria, embora não tenha compreendido tudo o que estava acontecendo, ela guardou aquelas coisas que estavam acontecendo como um tesouro no coração. Ou seja, a sua postura é a postura de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro filho de Deus, que absorve a revelação de Deus, que absorve aquilo que Deus está falando. É interessante, João 1,12 fala que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, uma atitude de não apenas contemplar, mas uma atitude de receber e guardar aquilo que se ouve. Mas temos também a reação dos pastores, que é uma atitude de louvor e gratidão. O texto diz que os pastores voltaram, glorificando a Deus por tudo quanto eles tinham ouvido e visto. Ou seja, eles voltaram para o campo, eles voltaram para a vida cotidiana, para o pastoreio daquelas ovelhas, mas eles não seriam mais os mesmos. A vida desses homens foi transformada. E em sua volta para o campo, em sua volta para as suas ovelhas, essa volta foi permeada de louvor. Ou seja, a experiência de Jesus transformou a rotina desses homens em adoração. O que eu quero dizer para você é que o crente que é transformado por Jesus deve viver também uma vida de adoração. Por isso que Paulo fala aos Efésios, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Irmãos, concluindo já, disse para vocês, seria uma mensagem curta, concluindo, o que podemos extrair para as nossas vidas? Essa história dos pastores não foi um conto natalino apenas. Trata-se de um modelo que nos incentiva a conhecer, receber a Cristo e nos envolvermos na sua obra. Então, 4 pontinhos aqui. Primeiro, para aqueles que se sentem excluídos. Os pastores eram excluídos da religião, dos costumes daquela época. Deus chega até os excluídos, Deus chega até você. Se Ele veio aos pastores, Ele vem até você. Não importa a sua vida social, seus fracassos, sua rotina cansativa, não importam isso. Isso não são impedimentos para o agir de Deus. As boas novas são para você. Também há uma aplicação aqui para aqueles que sentem medo. Existem muitas pessoas acometidas do medo. A mensagem começou com essa frase: não temas. Ou seja, quando chegamos a Cristo, todos os nossos temores são removidos e nós encontramos a verdadeira paz. Para aqueles que ouvem as boas novas, vocês perceberam que os pastores ouviram e foram ao encontro do Messias. Ou seja, não basta admirar o cenário do Natal, não basta crer que um dia Jesus veio a esse mundo, é preciso tomar a mesma decisão dos pastores. Eles disseram: vamos a Belém. Isso significa ir até Jesus, encontrar-se com Jesus pessoalmente, não apenas conhecê-lo através da história.
E também para aqueles que o encontraram, há 2 pontos aqui. A vida deve refletir a história de Maria, guardar e meditar a palavra. Ou seja, o crente verdadeiro é aquele que lê a palavra, medita e guarda, assim como Maria fez. E também devemos ter a mesma postura dos pastores, testemunhar com alegria e louvar a Deus no nosso cotidiano. Irmãos, essa é a mensagem do Natal. Que Jesus possa ser buscado, assim como aqueles pastores tiveram aquela revelação tremenda, foram ao encontro de Jesus, provaram todas aquelas coisas, todos esses fatos que nós trouxemos nesta noite, foram vivenciados como experiência viva por esses homens. Que essa experiência viva também possa ser minha, possa ser a sua experiência nesse ano. Estamos a poucos dias do Natal, mas que seja um Natal diferente de outros natais. Que nesse Natal nós possamos refletir de fato no Messias, no Jesus que veio, no Jesus que trouxe vida, que trouxe salvação, no Jesus que é o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa glória. Que Deus nos abençoe. Pastor Marquinhos vai estar orando. Convido a igreja a se colocar de pé neste momento. E antes de orar, só destacar o versículo 11 do texto lido, mais uma vez, o que os anjos falaram para aqueles pastores. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Os anjos trouxeram 3 atributos de Jesus. Primeiro, Salvador. Segundo, ele é o Cristo, o ungido, aquele que era guardado. E ele era o próprio Senhor, o próprio Deus que estava vindo em carne. A grande verdade que o diabo não gosta é que Cristo veio em carne. Esteve entre nós como homem, porém jamais caiu nas tentações que eu e você caímos diariamente. Morreu na cruz, se entregou por nós, de forma imaculada, sem pecado algum. Ressuscitou ao 3º dia, vencendo o inferno, o pecado. Assunto foi ao céu, assentado está à destra do Pai e retornará para buscar a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Fecha os teus olhos, igreja de Jesus. Você que aguarda a vinda. Um dia ele nasceu. Não foi em 25 de dezembro de algum ano, mas ele nasceu um dia. O Salvador, o Cristo, o Senhor. Mas ele também voltará para buscar aqueles que creem nele enquanto estamos aqui na terra. Querido Deus e amado Pai, neste momento nós te exaltamos. Nós te adoramos, te glorificamos, porque o Senhor cumpriu a sua primeira promessa, que está registrada na tua palavra, de que da semente da mulher nasceria aquele que iria pisar a cabeça da serpente. E o Senhor Jesus é este. Ele veio, ele morreu por cada um de nós, se entregando na cruz, pagando o preço do nosso pecado e derramando seu poderoso sangue por cada um de nós. O Senhor Jesus ressuscita dos mortos ao 3º dia e por 40 dias ressurreto está diante dos discípulos ensinando. E após os 40 dias é elevado ao céu diante dos olhos dos discípulos, mas uma promessa foi dada pelos anjos naquele dia, de que assim como ele subiu aos céus, ele retornará, e nós aguardamos este retorno, e nós te glorificamos porque cremos que breve este retorno acontecerá, e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor trabalhe em cada vida, em cada coração de uma forma especial, para que possamos manter firmes em nosso coração esta chama de fervor, de desejo por andar na tua presença e aguardar aquele momento bendito, quando o Senhor buscará a sua igreja, para juntos estarmos para sempre na glória celestial. Muito obrigado porque o Senhor veio, muito obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Pedimos perdão por nossas falhas, por nossos pecados, Pai, te pedimos, nos ajuda a caminharmos de forma santa, piedosa na tua presença, enquanto temos tempo sobre a face da terra. Esta é a oração que nós fazemos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós teremos nessa noite a nossa oferta de missões. Depois teremos ainda mais uma música fechando
o culto dessa noite. Pai, nós queremos colocar diante da Tua presença essas ofertas, Pai, que estão sendo colocadas para aqueles que estão nos campos, os missionários, aqueles que levam a Tua palavra. Deus, muitas vezes, eles têm sofrido impacto, perseguição, alguns deles até pagam com a própria vida, mas estão lá fazendo o trabalho, estão lá pregando a Tua palavra. Há pessoas que ainda não Te conhecem. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja visitando cada um desses Teus filhos, onde quer que eles estejam nesse exato momento. Pai, levando do Teu conforto, do Teu consolo, que o Teu Espírito, Pai, esteja animando aqueles missionários que estão enfraquecidos no campo, na frente, que esteja, Pai, trazendo uma nova unção, ó Deus, da parte do Senhor, para que eles possam continuar, ó Deus, esta tarefa tão importante que é a pregação da Tua palavra, que é levar o nome de Jesus conhecido no mundo. Pai, nós abençoamos também esses nossos irmãos que nesta noite colocaram as suas ofertas. Pai, que o Senhor esteja retribuindo a cada um deles. Nós cremos, Pai, que cada centavo investido no Teu reino, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos faz prosperar, porque estas são as promessas da Tua palavra. Abençoa a nossa oferta de missões nesta noite, Pai, e abençoa aqueles missionários que estão nos campos trabalhando. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Nós vamos terminar agora cantando mais um louvor que exalta o nome do nosso Deus, exaltando, dizendo que Ele é Emmanuel, Deus conosco, aquele que foi enviado para nos salvar e para nos resgatar. E esse é o motivo da nossa alegria. E esse é o motivo da alegria que nós temos em cantar e engrandecer o nome dEle. Então, que você se alegre conosco. Estamos aí encerrando, esse culto festivo, relembrando, a vinda do Messias, que é um motivo de grande alegria. E que o Emmanuel seja presente na vida de cada um de vocês. Amém?
Amém. Convido os irmãos, se coloquem de pé. Uma bênção para os irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Ótima semana no nome de Jesus. Benefício.